Galera, chegou o dia, é hora de descobrir quem é melhor entre Galaxy S23 Ultra, lançado no começo de fevereiro, e iPhone 14 Pro Max, lançado em setembro do ano passado. Dois dos maiores flagships sendo comparados em várias categorias. A gente vai falar sobre design e construção, tela, desempenho, é claro, aí os extras que eles trazem, cada um com seus diferenciais, bateria e autonomia e, claro, as câmeras de cada um deles. No final, eu trago o meu parecer para dizer para vocês quem eu acho que é o grande rei dos flagships em 2023. Bora rodar a vinheta! E bora começar falando sobre o design e a construção de ambos. Dois produtos que se parecem com seus antecessores. O Galaxy se parece bastante com o S22 Ultra, já o iPhone remete ao iPhone 11 Pro Max. Faz tempo que a Apple não faz muitos ajustes, exceto o Note, que aqui virou a ilha dinâmica. O S23 Ultra, por sua vez, é um pouco maior, são cerca de 3 milímetros a mais no comprimento, além de 1 milímetro a mais na espessura do que o iPhone 14 Pro Max. Mas não se enganem, ambos são enormes e se você tiver a mão pequena, ele certamente não vai ficar legal, então é bom dar uma testada antes de comprar. Já na parte da construção, ambos são bem sólidos. O iPhone 14 Pro Max traz um corpo de aço inoxidável, que é uma liga de ferro e crômio. É super resistente a impactos e oxidação, mas essa é uma liga mais pesada que o corpo de alumínio presente aqui no S23 Ultra. Então, provavelmente daí o fato de, mesmo tendo uma tela levemente maior, tendo mais bateria, uma caneta S Pen aqui embaixo, ainda assim o S23 Ultra consegue ser 6 gramas mais leve que o iPhone. São 234 gramas aqui no S23 Ultra contra 240 gramas no iPhone 14 Pro Max. Já em termos de formato, o iPhone traz a parte traseira e frontal planas. Já o S23 Ultra possui as laterais levemente arredondadas. Isso tudo influencia na pegada, que parece um pouco mais escorregadia. Ambos trazem acabamento em vidro fosco, o que confere um design super premium a eles. Já em termos de proteção do seu investimento, ambos têm IP68, então você pode mergulhar porque ele está protegido contra água e também contra a poeira, o que poderia danificar o aparelho. O S23 Ultra é um dos primeiros telefones do mundo a trazer Gorilla Glass Victus 2 em todo o aparelho. Isso promete proteções contra arranhões e quedas, apesar que eu não vou ser o louco de testar isso. E também, sem esquecer, aqui vale um adendo, a Samsung usa diversos materiais reciclados na construção do aparelho. Aqui a gente tem vidro reciclado, garrafas de PETs recicladas e até plástico retirado dos oceanos, o que é bem legal. Já o iPhone 14 Pro Max traz a proteção Ceramic Shield em todo o aparelho. E a única coisa relacionada à sustentabilidade seria talvez a falta de carregador na caixa. Em relação às cores, ambos podem ser achados nas lojas em 4 cores. O iPhone 14 Pro Max vem em prata, dourado, preto espacial e esse roxo profundo aqui que tá bem bonito. Já o S23 Ultra está disponível em preto, creme, violeta e esse verde que eu já mencionei no outro vídeo, que é bem lindão e que é uma das cores da moda. Além disso, o S23 Ultra tem 4 cores exclusivas para quem compra no site da Samsung: lima, grafite, azul e vermelho.
Já em relação às telas, ambas são lindas demais. É um bom volume de cores, excelente contraste e pretos profundos. OLED que chama, certo? Pois é, são telas dinâmicas que vão de 1 a 120 Hz, entregando eficiência energética quando está fazendo algo simples, como olhar fotos, por exemplo, e fluidez quando você está navegando pelo sistema ou principalmente jogando. Em termos de tamanho, a tela do S23 Ultra é levemente maior, são 6.8 polegadas contra 6.7 polegadas no iPhone 14 Pro Max. O S23 Ultra também tem resolução levemente superior e maior densidade de pixels. Já os picos de brilho são levemente superiores aqui no iPhone, que também conta com suporte ao Dolby Vision, o que certamente seriam vantagens para o iPhone na hora de assistir filmes e séries. Certo? Errado. Porque, como diria o poeta, havia uma Dynamic Island no meio do caminho e no meio do caminho havia uma ilha de Mônica. Brincadeiras à parte, enquanto o novo Note da Apple tem alguma utilidade e traz umas animações legais em conjunto com apps compatíveis, para assistir vídeos e para jogar ele acaba gerando bem mais distração e sendo bem mais inconveniente do que o furo da tela presente aqui na câmera selfie do Galaxy S23 Ultra. Além disso, as bordas mais salientes aqui no iPhone 14 Pro Max acaba tirando um pouco da experiência. Já do outro lado temos o S23 Ultra, que é mais quadradão. Dessa forma entrega uma melhor proporção corpo e tela no telefone da Samsung. Mas se serve de consolo, ao menos o brilho extra da tela do iPhone pode acabar sendo interessante na luz do dia, principalmente em dias muito ensolarados, já que ela realmente fica mais clara e vai te ajudar a tirar fotos, navegar pelo sistema, enfim, é uma vantagem do iPhone 14 Pro Max. Outra diferença entre ambos está no desbloqueio da tela. No iPhone é através de leitura facial, usando o Face ID, que funciona muito bem em situações desafiadoras, como em baixa iluminação, consegue detectar o óculos e até máscaras de forma muito eficiente. O sensor fica localizado na Dynamic Island e é um dos motivos pelo qual até hoje a Apple não abandonou o Note. Já o S23 Ultra, apesar de trazer a sua própria versão de desbloqueio facial, foca muito no desbloqueio por impressão digital com o novo sensor ultrassônico na tela. O 3D Sonic Sensor Gen 2 da Qualcomm, nome bonito para um sensor eficiente. Ele está capturando uma área muito maior, está mais rápido e é mais seguro do que a geração anterior. Ambos os aparelhos têm ótimas soluções, mas o S23 Ultra tem mais possibilidades nessa área. O S23 Ultra chegou trazendo o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, uma versão customizada do melhor chip para Android e desenvolvida exclusivamente para esse aparelho, enquanto o iPhone 14 Pro Max trouxe o A16 Bionic, uma versão muito similar do A15 Bionic presente no iPhone 13 Pro Max. Ambos trazem performance excelente, são capazes de rodar qualquer coisa. Diria até que sobram em termos de CPU o famoso overkill, mas nesse campo, apesar de não mostrar muita evolução, a Apple ainda está um pouquinho à frente, muito devido ao fato de a empresa fabricar hardware e software, conseguindo assim otimizar muito o desempenho do sistema. De qualquer forma, a Samsung diminuiu muito a diferença em 2023, e se a parceria com a Qualcomm ainda não foi suficiente para desbancar o iPhone em desempenho de CPU, ao menos na GPU a coreana parece ter passado a Apple. O Adreno 740 deu um salto de 40% no desempenho e trouxe o suporte ao Ray Tracing, os raios traçantes que deixam os games mais reais, com reflexos muito mais bonitos. Eles estão presentes no chip da Qualcomm e ficaram de fora do A16 Bionic. Bem que a Apple tentou, mas teve que abandonar a ideia de trazer essa tecnologia no chip do iPhone 14 Pro Max. A novidade deve chegar no A17 Bionic, um chip de 3 nanômetros e que promete grande evolução em desempenho e eficiência energética. Mas isso só lá em setembro desse ano, porque agora, em fevereiro de 2023, é hora da parceria entre Samsung e Qualcomm colher os frutos. Aliás, pessoal, outro ponto que sempre levanta polêmica quando analisamos desempenho é a quantidade de memória RAM.
Enquanto o iPhone 14 Pro Max tem apenas 6 GB de RAM, o S23 Ultra vem com 8 ou 12 GB. O curioso é que navegando no sistema e na grande maioria do meu uso, eu não senti nenhum gargalo. Isso porque o iOS 16 é mais otimizado para o hardware da Apple do que o Android 13 é para o hardware da Samsung, já que a Google precisa pensar no sistema para diversas marcas, especificações, resoluções, etc. De qualquer forma, é claro que ajuda a ter mais memória RAM quando você realiza diversas atividades em paralelo, o famoso multitarefas, algo que o S23 Ultra faz muito bem, enquanto o iPhone ainda deixa a desejar. Já em termos de vida útil, a Samsung garante até 4 atualizações de Android no S23 Ultra, ou seja, garantia que você terá um telefone atualizado até pelo menos 2027, com o Android 17. Isso é algo incrível, pessoal, mas mais incrível ainda é imaginar que no iPhone 14 Pro Max você pode ter atualização até perto de 2030, já que o iPhone 8, lançado lá em 2017, possui suporte ao iOS 16, ou seja, 6 anos depois do lançamento, a Apple continua dando suporte a ele. Se levarmos isso para o iPhone 14 Pro Max, teremos pelo menos atualização até 2029. Essa é sem dúvida mais uma vantagem de você fabricar software e hardware sem depender tanto de terceiros. Mas bora mudar de assunto sem mudar de assunto. Vamos falar dos extras presentes nos dois aparelhos. O Galaxy S23 Ultra tem um argumento extra de venda frente ao iPhone: produtividade. Isso porque, além de um ótimo desempenho, ele traz ferramentas que permitem bastante flexibilidade. A caneta S Pen é um ótimo exemplo. Ela vem integrada ao corpo do aparelho e oferece múltiplas possibilidades aos usuários do flagship da Samsung. Essa caneta Stylus da Samsung tem só 2,8 milissegundos de latência, responde muito rápido aos movimentos, sendo ótima para fazer anotações, desenhos, assinar PDFs, editar imagens e mesmo como controle remoto para fotos à distância. Certamente algo que os usuários da linha Galaxy Note aprenderam a amar e que a Samsung mantém na linha Galaxy S Ultra. O segundo ponto é o DeX. Ele permite conectar o S23 Ultra a uma tela remota. Pode ser TV, pode ser monitor, e você vai usar o celular como um computador. Pessoalmente eu não uso muito essa função, mas conheço pessoas que adoram unir a caneta ao DeX, o que pode ser muito útil em uma viagem com pouco peso, deixando o notebook em casa. E se por um lado a Samsung tem funcionalidades extras para produtividade, na Apple a palavra da vez é segurança. A empresa esse ano trouxe o SOS via satélite, que permite mandar mensagens mesmo longe das torres de celular, usando satélites para enviar pedidos de ajuda em situações de emergência. Isso também pode ser muito útil, principalmente se você for aventureiro e meio sem noção, né? Já a segunda funcionalidade é a detecção de acidentes, que usa sensores presentes aqui no aparelho para identificar se você se envolveu em um acidente de trânsito, fazendo contato automático com serviços de emergência. Parece uma feature inútil, até o dia em que você precisar dela. Resta saber se funciona bem no Brasil, apesar que eu espero jamais precisar dessa função. Além disso, tem algumas outras diferenças marcantes entre ambos. Por exemplo, aqui no S23 Ultra a gente tem a porta USB-C versus a porta Lightning no iPhone 14 Pro Max. Será esse o último iPhone com Lightning? Os rumores apontam nesse sentido e eu espero que estejam certos, já que é tão mais fácil ter uma porta universal como a USB-C e que a própria Apple já usa no iPad Pro, então não faz sentido. Assim como não seria pedir muito que a Apple adicionasse um carregador na caixa. São vários pontos aqui. A Samsung aprendeu a lição e está trazendo um carregador de 25 watts na caixa do S23 Ultra no Brasil. Já a Apple tem colecionado inimigos no Procon e continua não trazendo o carregador. E como será a autonomia dos flagships de Samsung e Apple? Ambos têm as maiores telas das suas linhas. Ambos também possuem as maiores baterias. O S23 Ultra tem 5.000 mAh, enquanto o iPhone 14 Pro Max tem 4.323 mAh de bateria. Sim, esse número aleatório aí. Mas é difícil simplesmente comparar esses números, já que, de novo, software e hardware são bem diferentes. Isso impacta na otimização do sistema e, por fim, no seu consumo.
Conforme eu já trouxe em outro vídeo do S23 Ultra, o Snapdragon 8 Gen 2 é um chip com ótima eficiência energética e apesar de a Samsung manter os mesmos 5.000 mAh do S22 Ultra, a autonomia desse carinha aqui melhorou em relação ao modelo anterior. Comparado ao iPhone 14 Pro Max, é difícil cravar, porque é difícil manter exatamente a mesma rotina de uso nos dois aparelhos. Mas a minha impressão é que o iPhone 14 Pro Max ainda está um pouco na frente, ou até existe uma equivalência entre ambos. Claro, a amostra ainda não é das maiores, já que estou usando o S23 Ultra apenas 2 semanas. Mesmo assim, ficou claro que a Samsung trabalhou muito bem com a Google e com a Qualcomm e eles conseguiram otimizar bem o sistema. Já o carregamento é outra história. Os 45 watts do S23 Ultra são bem mais rápidos do que o carregamento de 20 watts do iPhone 14 Pro Max. Apesar que você precisa investir em um carregador de 45 watts, já que a Samsung põe na caixa um carregador de 25 watts. Se bem que até aí a Apple nem carregador manda. Pelos meus cálculos, foram só 30 minutos para ir de 0 a 50% aqui no iPhone 14 Pro Max e cerca de 20 minutos no S23 Ultra. No iPhone tem ainda o carregamento por MagSafe, que é wireless e chega a 15 watts, os mesmos 15 watts que você tem aqui no S23 Ultra, mas esse usa o padrão Qi, que é aberto, enquanto a Apple é proprietário. O carregamento Qi no iPhone também existe, mas é só de 7,5 watts. Afinal, a Apple precisa garantir que as pessoas comprem um carregador MagSafe. E também tem o fato que aqui no S23 Ultra tem ainda o carregador reverso, algo que a Apple ainda não trouxe para os iPhones. E chegou o momento que os fanboy pira. Bora falar de câmeras. Aqui vale frisar que em breve vamos soltar um comparativo detalhado por todas as câmeras dos dois aparelhos. Nesse vídeo aqui eu só estou trazendo os destaques com resumo da minha experiência, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, comenta, curte, ajuda a gente a aumentar o alcance que o comparativo vai ficar muito legal. Mas vamos lá, pessoal, de forma geral, ambos os telefones têm ótimas câmeras, tanto para fotos quanto para vídeos. Mas claro, cada telefone tem os seus destaques. De uma forma clara e sem ficar em cima do muro, eu iria de S23 Ultra para fotos e de iPhone 14 Pro Max para vídeos. E eu explico. Ambos têm uma câmera ultra grande angular, fazem foto macro, tem uma câmera com zoom óptico de 3 vezes, mas o Galaxy S23 Ultra tem uma segunda telefoto, para o qual o iPhone não tem resposta. Poder tirar fotos com 10 vezes de zoom óptico é algo muito legal e que permite muitas possibilidades criativas. Além disso, essa lente possui 30 vezes de zoom híbrido, um modo que evoluiu muito em relação ao ano passado. Aliás, até o zoom espacial de 100 vezes melhorou bastante, e isso é fruto do uso de um melhor processador de sinal de imagens, que é uma cortesia da Qualcomm, e do maior poder de processamento e inteligência artificial. Olha aí a Qualcomm de novo. Já a câmera principal do S23 Ultra traz o famoso sensor de 200 megapixels. Consegue pegar mais detalhes de dia e mais luz à noite, o que acaba sendo um diferencial em fotos. O que a Samsung precisa corrigir urgentemente é a velocidade do obturador, que é o tempo entre apertar na tela para disparar o obturador e a foto ser de fato tirada. Em inglês é o shutter lag. Se você gosta de tirar foto de pets, de crianças, esportes ou qualquer coisa que tenha movimento, ainda não está ideal. É provável que a Samsung corrija isso em breve através de uma atualização de firmware, mas por enquanto, nesse cenário, o iPhone 14 Pro Max está à frente. Não que a câmera principal de 48 megapixels do iPhone não esteja boa, mas em alguns cenários a Samsung está se saindo melhor. Por fim, em relação à câmera ultra grande angular, ambas fazem boas fotos, mas particularmente eu prefiro as cores mais contrastadas aqui do S23 Ultra. Já na frontal, as selfies dos dois aparelhos se equivalem, com diferenças no tom de pele, balanço de branco, e o iPhone me parece trabalhar melhor o HDR contra a luz. Mas chega de spoiler, mais sobre isso em breve. Já em relação a vídeos, o S23 Ultra traz como novidade gravação em 8K a 30 frames, o que é legal, mas a estabilização e o HDR estão melhores no iPhone, o que consegue entregar um vídeo mais estável e com melhores cores de uma forma geral. E cada modelo tem os seus pontos fortes e fracos, e a gente vai explorar isso em detalhes no comparativo de câmeras.
aqui a coisa fica feia para a Apple. Ambos são caros, estão no topo das especificações e, claro, dos preços. Mas se analisarmos o preço dos Estados Unidos, antes de falarmos do preço aqui no Brasil, vemos que lá o S23 Ultra é mais caro. Foi lançado a partir de $1.199 na versão de entrada, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Já o iPhone 14 Pro Max chegou em setembro por $1.099 na versão de 128 GB, ou os mesmos $1.199 na versão com 256 GB. Ou seja, lá fora o iPhone 14 Pro Max tem a versão mais barata que o S23 Ultra, ou o mesmo valor, quando ambos têm 256 GB de armazenamento. E no Brasil, pois é, aqui o S23 Ultra é mais barato, traz carregador na caixa, ainda oferece o dobro de armazenamento na faixa e o Samsung Care Plus. A versão com 512 GB desse carinha aqui está saindo R$ 8.549,10. A Samsung consegue fazer isso porque ela fabrica no Brasil e consegue isenção em alguns impostos. Além disso, a empresa tem 2 centros de distribuição e quase 50% do mercado nacional. Com isso, os volumes são maiores e a escala gera preços melhores. Já a Apple importa seus iPhones e tem que trabalhar com volumes menores, margens maiores, além do posicionamento mais premium que a empresa faz questão de manter. Isso tudo somado faz com que um iPhone aqui custe o dobro que nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o iPhone 14 Pro Max de 128 GB no Brasil custa R$ 10.499 no site da Apple. E dependendo do dia pode ser encontrado no varejo em promoções de até cerca de R$ 8.000. A coisa fica indefensável na versão de 512 GB, que no S23 Ultra está custando agora R$ 8.500, mais ou menos. Já o iPhone 14 Pro Max sai pela bagatela de R$ 13.499. São quase R$ 5.000 a mais que no modelo da Samsung. Agora, a única vantagem da Apple não está na compra, mas na revenda. Celulares Apple costumam se manter caros e isso ajuda a vender melhor. São as pequenas vitórias da vida, correto? Bom, galera, esse foi o meu comparativo entre esses dois carinhas, os dois flagships mais imponentes e os dois principais telefones premium no mercado brasileiro. Ambos têm suas vantagens, desvantagens. A Apple acaba sendo meio sem sentido em reais, porque ela é realmente muito caro aqui no Brasil. Quando você compra fora, a competição é muito mais acirrada e a Apple chega a ter um custo-benefício melhor que a Samsung. Mas no Brasil isso não é verdade. Esse ano a Apple também não trouxe tanta inovação e a Samsung, através da parceria com o Google e com a Qualcomm, está cada vez evoluindo mais. Ter deixado o Exynos de lado fez muito sentido. Assim como a Qualcomm ter tirado a fabricação dos seus chips da fábrica da Samsung, levado para a TSMC, fez com que o produto final ficasse melhor e acabasse ajudando a Samsung. São as ironias do mercado. O que eu posso dizer é que eles se equivalem em muitos aspectos e óbvio que vai ter quem prefira Apple e quem prefira Android e não tem problema nenhum nisso. Desde que caiba no bolso e você consiga pagar por ele, tá valendo. O que vocês acharam do comparativo? Deixa aí nos comentários. Pessoalmente, eu sempre falei que eu sou um usuário Apple, mas eu me vejo usando um S23 Ultra. O telefone está bem maduro, evoluiu bastante e é a vez que eu noto que ambos estão mais próximos nos últimos anos. Estão ficando muito homogêneos, trazendo um equilíbrio bem interessante e eu gostei da evolução que a Samsung fez, apesar de trazer quase o mesmo design. Mas nesse campo, ambos estão na mesma categoria. Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia por lá, o que vocês acharam. E já se inscreve que em breve tem um comparativo de câmeras que vai ficar bem legal. Eu sou Jackson Boing, fico por aqui, um abraço e até a próxima.